Olá, muito boa noite. Sejam bem-vindos a essa live muito especial, de verdade mesmo. Nós vamos falar hoje sobre como aprender a ler com os salmos. E daqui não é aprender a ler como a primeira parte da alfabetização, a primeira parte de iniciação à linguagem, que é a alfabetização, mas como ensinar às crianças os salmos, a leitura dos salmos, e o conhecimento, o conteúdo, o significado dos salmos, juntamente com o desenvolvimento da linguagem. Nós estávamos ansiosos por essa live, vai ser uma live realmente muito importante. Eu não sei se vocês conhecem as pessoas que estão aqui, estarão comigo aqui nessa noite, mas são pessoas muito especiais, são pessoas muito estudiosas em relação à educação. Tudo o que tange educação, tudo o que se refere à educação exige estudo e esforço. Então, todas as vezes que vocês ouvem alguém falar sobre educação, se atentem se essa pessoa estuda. Não era na página do Felipe, não, é aqui mesmo. Se essa pessoa de fato estuda educação, porque educação é uma coisa muito séria, e vocês vão perceber aqui hoje, pela fala do Felipe, pela fala do Edmilson e pela fala do Fred, o quanto o estudo é fundamental em tudo que diz respeito à educação, especialmente a história, porque lá é que está enraizadas as grandes verdades que o tempo não pode apagar, que são maiores do que o nosso tempo, do que o nosso contexto. Eu tô com uma tosse terrível, viu, gente? Aqui é uma tosse de cachorro. A minha tosse de Olá, cachorro vai boa atrapalhar a noite. live inteira. Tudo bem, meu caro? Tudo certo. Tá todo mundo gripado. Cara, todo mundo tá gripado. É. Eu não sei se o Felipe... Professor, o senhor tem... Você e Ele o Fred entrou, ele já entrou. entrar e me solicitar. O professor Felipe, Felipe eu já vi aceitei. que entrou. Cadê o Fred? Ah, não. Ah, consegui. Ah, o professor deu certo. Tudo bem, professor? Boa noite. Boa noite. Consegue me ouvir, Olinda? Sim. Maravilha, ótimo, perfeito. Então, ótimo. Falta o Fred, né? Falta o Fred que... Ah, consegui. Vamos começar com todo mundo aqui. Maravilha. Se tiver alguma coisa na internet, eu acho que todo mundo tem que ir tocando o bar, entendeu? Ô, Fred aí. Já cá estou, como se diz em Portugal. Muito Olha, bem. eu vou Boa noite. apresentar. Na verdade, não vou apresentar ninguém. Cada um se apresenta e o professor Felipe apresenta o Fred pra gente, por favor. Então, eu sou o Edmilson, sou professor, mestre em História e estamos aí. Então, eu acredito ter um monte de aluno aqui. Eu mandei ao longo do dia para grupos de estudos que eu mantenho. Eu estou vendo entrando que um monte de gente conhecida a mim. Então, quem já me conhece aqui, eu sou o professor Felipe e nós aqui, quatro, somos muito amigos. Então, é a melhor apresentação. Todos casados aqui, filhos. A Olinda está ganhando, a Olinda tem 5, eu e o Edmilson temos 4. O Fred, eu sempre esqueço, Fred. São 3, não é isso, Fred? São 4. Já são Olha aí, 4? ó. É verdade, maravilha. Então, ótimo. Tem muita criança aqui então, com a gente. Ótimo, excelente. Excelente. Bom, e a Olinda também tem que se apresentar, claro. Tem gente que está entrando aqui também, às vezes, de repente, está entrando pela primeira vez. É mesmo. Eu sou a professora Linda Scalabrin, sou professora de História e de Alfabetização, tenho 5 filhos e estou trabalhando com o professor Felipe já há 2 anos, né, professor? Nos congressos de educação por todo o Brasil, literalmente. Em todas as regiões nós já estivemos ou estaremos até o final desse ano. Só Algumas não conseguimos ainda atender, porque são da agenda, da distância, enfim. Você também está com o bebê pequeno, então às vezes também não dá, né? Vira e mexe. O Edmilson está lá. O Vicente está melhor de saúde? Graças a Deus está melhorando, graças a Deus. Que bom. Obrigado a todos que rezaram também. Muita gente mandou mensagem dizendo que está rezando. Não precisou ser internado, graças a Deus, tudo bem. O maestro Ademir aqui também, ó, um grande amigo, palestra com a gente também junto aqui. Um abraço também para ele. Estou vendo um monte de gente amiga aqui mandando as mensagens falando da região. Então, olha, que bom. Fico feliz que os alunos estão entrando aqui também. Bom, e, gente, olha, aqui então conosco o Frederico, né? Frederico Oliveira de Araújo, que a gente chama de Fred. Então, quem é
aluno meu já conhece o Fred dentro dos cursos que nós mantemos, são cursos fechados. O Fred já deu aula ali sobre a memória, inclusive, foram 2 aulas maravilhosas. Já participou em outros momentos também, mas o Fred é graduado em Direito, e para quem não conhece, o Fred é diplomata, né? E como ele mesmo diz, né, é graduado em Direito, mas o que ele gosta mesmo é de escrever. Né? Então, o Fred realmente é uma pessoa muito, muito querida, e o currículo aqui, eu sei que ele fica todo... Não precisa ler currículo, é nada, mas o melhor de tudo é que o Fred está voltando para o Brasil, ele não está no Brasil nesse momento. Nesse momento ele está em Portugal, então para a gente aqui 9h12, para ele já está 1h12 da madrugada. Então, Fred, primeiro, muito obrigado por você. Eu sei que está fazendo um esforço aqui de estar conosco. E para mencionar ainda aqui do Fred, porque eu não queria esquecer, o Fred, entre as obras que ele escreveu uma que, infelizmente, não tem mais à disposição. O pessoal vai, logo depois disso daqui, vai começar a procurar, que é o Romanceiro da Infância de Jesus Cristo. O Fred escreve poesia, ensaio literário, e já deu curso, e dá curso também, de grego, filosofia, também metafísica, lógica, enfim. O Fred estuda a educação já há muito tempo também. Enfim, o Fred, como vocês estão vendo aqui, para quem não o conhece, então, pai de família, e da minha parte, que fico muito feliz de sermos amigos, né? Que estimo muitíssimo, né? Então, muito bem. Então, está todo mundo apresentado, senão daqui a pouco a gente fica... só fica nisso. Daqui a pouco vira bate-papo só entre nós aqui. Uma coisa, pessoal que está entrando aqui, tá bem? Aproveita e compartilha a live para poder aí também chegar a mais pessoas, né? Sei que tem algumas pessoas que vão entrando depois. Aí, não sei se a Olinda vai deixar os comentários abertos, você fica muito à vontade. Afinal de contas, o perfil é teu. Obrigado, Olinda, por você fazer no teu perfil, porque o meu perfil vem sofrendo aí todo o bloqueio do Instagram, e aí por isso não tinha como sem pedir o teu auxílio e do Edmilson, né, para a gente poder fazer isso. Muita gente está vendo os vídeos, as postagens sobre o curso sobre os Salmos, e esse é o nosso tema aqui. Nosso tema vai ser a respeito disso. Então, bom, dito isso... Olha, o comentário atrapalha vocês? Fred, o comentário te atrapalha? Olha, não. Eu fixo aqui num ponto aqui. Pronto, e vou embora. Atrapalha. Se começar a me atrapalhar, eu vou lá e tiro. A princípio não me atrapalha, mas se começar a atrapalhar, daí eu tiro e a gente volta no final para as pessoas poderem comentar sobre a live. Excelente, excelente. Não, qualquer coisa também, enfim, aí você comanda, né, afinal de contas, tá bom, Linda? Perfeito, professor. Muito bem. Mas, então, mais uma vez, obrigado, Linda, por você chamar aqui a essa live. E nesse início eu queria já colocar uma questão aqui para quem estava vendo já o meu perfil e vendo o curso. Então, o curso de Salmos, eu não serei o professor, né? O curso está sendo mencionado no meu perfil, porque o Frederico não tem um perfil no Instagram pessoal, né? Ele tem aqui do Instituto São Nuno, e por isso, então, estamos ajudando, que somos amigos, né? Na verdade, o Fred resolveu fazer isso não por uma necessidade pessoal, ele tem outras questões que a gente vai aqui mencionar, e já quero começar com esse ponto principal que nós, inclusive, estávamos batendo papo, né? Que quando a gente vê um pouco o cenário de tanta informação na internet, informação muito boa, muita gente com muita coisa que vem ajudando as pessoas e cursos, mas parece que sempre existe uma lacuna e uma incompreensão do que, de repente, na educação católica, no período da patrística, no período das escolas monásticas, que um período áureo da educação, era a importância das Sagradas Escrituras, do ensino dos Salmos. Então, acredito que a gente podia falar um pouco sobre isso. E eu não sei se, antes mesmo de passar um pouco para o Fred, de repente, o Edmilson, que é a tua área também, da Olinda, né? Mas sei que você também
estudou a história antiga e medieval e das escolas monásticas também, poderia, de repente, introduzir isso aqui para o Fred entrar nessa temática das escrituras na educação católica. Perfeito, professor, claro. Eu vou tentar ser o mais breve possível. Eu já comento sobre isso, né? Às vezes lá no perfil também, quem quiser se aprofundar um pouco mais depois pode ver lá no perfil. Mas a educação católica, ela tem duas raízes civilizacionais, uma raiz na civilização grega e uma raiz na civilização hebreia. Dentro da revelação, dentro da filosofia do povo grego está a filosofia grega, o conhecimento do desenvolvimento, vamos dizer assim, da razão, né? Ali através da filosofia que os filósofos ao decorrer da história foram desenvolvendo, e que isso entra para dentro da doutrina da igreja e da educação católica, tanto nos primeiros anos do cristianismo, como também na Idade Média. E a outra é o povo hebreu, e dentro do povo hebreu, ali nós temos a raiz da educação católica, que tem o objetivo central de levar a alma, levar o indivíduo para o céu. Esse é o grande objetivo da educação católica, e através disso desenvolver neles a sabedoria, desenvolver o conhecimento, desenvolver dentro da criança, da pessoa, a fé. E uma coisa muito interessante que existia no povo hebreu, dentro da tradição do povo hebreu, neles não eram as Sagradas Escrituras, mas era o conhecimento do Pentateuco. Então as crianças, principalmente os meninos, com 12 anos, eles eram levados até os senhores da lei, aonde eles tinham que falar sobre algum trecho do Pentateuco que eles tinham que ter em toda a sua memória. Eles tinham que ter os 5 primeiros livros da Bíblia inteiros na memória, além de alguns livros proféticos e os Salmos, né? E é muito interessante que os Salmos, eles sempre estiveram presentes dentro da história do povo hebreu e da cultura hebreia. As pessoas cantavam salmos antes de comer, cantavam salmos antes de dormir. As orações, elas eram todas, né, ligadas aos salmos. E o próprio Cristo na ceia, né, ou depois o Frederico também pode explicar um pouquinho mais, fez todo aquele processo dos 4 cálices, de toda aquela festa da Páscoa, e ela era toda introduzida e guiada pelos salmos. E veja, quando logo depois surgem os apóstolos e nós temos as escolas católicas, as primeiras escolas foram as escolas dos catecúmenos. Dentro dessas escolas iniciou-se um trabalho muito grande para que as crianças conhecessem as Sagradas Escrituras, não apenas conhecessem a história, mas também decorassem essas histórias, decorassem a vida de Cristo, decorassem a história dos patriarcas do Antigo Testamento, dos profetas, e também decorassem os salmos, né? Tivessem os salmos de memória, porque além de um desenvolvimento da própria memória, do intelecto, você ao mesmo tempo está trabalhando as virtudes dentro da alma da criança, porque a palavra das Sagradas Escrituras, ela tem um efeito grandioso no nosso coração. Nós temos que guardar as palavras do nosso Senhor no nosso coração. Ele mesmo pediu isso. E essa educação, lá no início, ainda com os textos sagrados sendo organizados, mas eles já estavam presentes dentro da escola dos catecúmenos, dentro das escolas das escolas teológicas também, principalmente, depois que vai se desenvolver no século III, no século IV. Mas a partir do século V e depois em toda a Idade Média, nós temos um desenvolvimento muito grande do movimento monacal e dos mosteiros. Dentro dos mosteiros e das escolas, dentro dos mosteiros medievais, desde o século V até toda a Idade Média, os salmos, eles eram
primeiro tema, vamos dizer assim, que o jovem ele estudava, que ele conhecia, porque a educação ela não estava separada da vida espiritual, né? O conhecimento e a vida espiritual elas estavam unidos dentro dos mosteiros. Não havia uma divisão que hoje há muito dentro do racionalismo moderno, que dividiu a fé e a razão. E muitas vezes nós acabamos trazendo essa visão racionalista para dentro da nossa casa, para dentro da escola, enfim. Nós acabamos trazendo essa visão racionalista, essa divisão. E na Idade Média isso não existia. Não existia, e os alunos, eles tinham uma educação muito ligada à própria liturgia. Então era uma educação ligada até ligada à cultura litúrgica da época. Então todos eles decoravam os salmos, aprendiam os salmos, e inclusive, né, o Frederico depois pode falar também, comentar isso, o professor Felipe, se aprendia a ler também com os salmos. Você decorava as orações, essas orações elas eram explicadas, isso ficava na memória, e você, a partir dali, já iniciava todo o desenvolvimento da gramática, né, vamos dizer assim, do conhecimento linguístico, principalmente também do latim, porque era em latim que as Sagradas Escrituras estavam escritas. Então você aprendia o latim, desenvolvia a memória, aprendia as orações, a liturgia, e ao mesmo tempo você tinha um crescimento espiritual gigantesco. As virtudes eram trabalhadas a partir dos salmos, dentro da educação católica, da educação da Idade Média. O professor Edmilson me permite uma pequena nota de rodapé em cima de... Claro, não, pode já terminei a minha parte. Por exemplo, clássicos de história da educação na antiguidade, né, que é do Henri René Massu, a Perfeito. antiguidade, tem três partes: a educação grega, a romana e a terceira, que é a educação católica na antiguidade. Ele diz aqui, por exemplo, na página 530, que a regra de São Pacômio, uma das primeiras regras monásticas, também a regra de São Basílio, prescreve se um ignorante entra no mosteiro, dar-se-lhão de início 20 salmos e 2 epístolas para aprender. Se ele não sabe ler, aprenderá com um monge letrado a razão de 3 horas de aula por dia, as letras, as sílabas e os nomes. Em princípio, todos no mosteiro devem saber ler e aprender de cor, pelo menos o Novo Testamento e o Saltério. Saltério é o livro dos Salmos, né? E aí também a regra de São Basílio vai dizer, admite crianças que desde os seus primeiros anos são entregues por seus pais aos monges, né? Também sob a direção de um santo ancião, sejam elas iniciadas nas letras, diz a regra, com vistas ao estudo da Bíblia. Então, para quem quiser aí uma obra de referência sobre o assunto, dou outra também, que é a do professor Rui Afonso Costa Nunes, da História da Educação da Antiguidade Cristã, que esse aqui é o primeiro volume, há 8 volumes, que depois é da medieval, e depois ele segue, né, Educação Renascentista. Mas aqui nesse primeiro volume também ele informa isso, que o professor Edmilson está colocando. Fred, mas antes mesmo de falar dos Salmos, já que o Frederico está falando das Escrituras, né, queria que você pudesse... Só para fechar, professor, sobre... essa história, esse assunto que nós estamos tratando aqui é uma das aulas do curso, tá? Que é a história, o título dela então, o ensino do saltério às crianças na história da igreja. Isso é a segunda aula do curso, tá bem? Aí eu mostro lá, inclusive, alguns slides, onde eu mostro registros arqueológicos, isso é muito bonitinho, de cerâmicas, pedaços de cerâmicas, óstracas, como se chama na arqueologia, em que as crianças, na antiguidade cristã, anotavam salmos, pedaços de cerâmica que funcionavam como caderno escolar na época, né? Isso tudo também está no curso, faz parte da segunda aula. O aspecto histórico dessa pedagogia. Exato. É uma coisa totalmente fundamentada, né? Só para esclarecer isso, né? É uma coisa fundamentada dentro da história mesmo da educação. Tem um outro livro, História e Essência da Educação, do irmão Azarias, que é um outro excelente livro que aborda esse tema, sobre a história da educação. A própria Inveja dos Anjos também comenta sobre o uso das Sagradas Escrituras dentro da educação. Então, as Sagradas Escrituras, ela não era uma
um ensino que a pessoa pegava lá no final, né, do processo. Ela era o ponto inicial. Agora, claro, o desenvolvimento teológico, isso é outra coisa. A teologia, ela era a maior das ciências. Mas ali no início, não era as Sagradas Escrituras não era deixada junto da teologia. As Sagradas Escrituras ela era introduzida a partir da mais tenridade para as crianças, seja com os salmos, com a decoração dos provérbios também, né, do Eclesiastes, e também da leitura das histórias sagradas e da história de Cristo para as crianças. Perfeito. Fred, e nos fale uma coisa, então, antes de falarmos dos Salmos, né, de você falar dos Salmos, né? Assim, a justificativa das pessoas entenderem essa lacuna da compreensão das Sagradas Escrituras, porque o imaginário nosso é muito distante, porque na nossa escola nós não tivemos, quem é professor não teve isso, então ele não viu isso, ele não tem a ideia disso, e também, mesmo nos lares, porque, veja, São João Batista de La Salle, que nasceu no ano de 1651, se conta na história dele que ele passou a amar o ofício divino através de seus avós paternos que lhe ensinavam. E no ofício divino, que é uma oração comum na igreja até hoje, né, que é utilizado em todo o mundo, ele tem sempre os salmos. Então, todos os dias ele tem os salmos no próprio ofício. Uma pessoa em qualquer lugar do mundo, Itália, Espanha, Brasil, tem os salmos, é claro. Mas este São João Batista de La Salle e tantos outros, eles tiveram desde a infância as Sagradas Escrituras. O próprio São João Crisóstomo diz, quando ele vai comentar a carta aos Efésios, comentando São Paulo, ele vai falar que as Escrituras devem ser dadas para as crianças. Está lá no comentário dele, Efésios, né, quando ele está comentando o capítulo 6, e ele vai mencionar isso, olha, as crianças. Então, nos fale um pouco sobre a questão das Escrituras aqui, porque um pai de família, eu lhe citei que La Salle aprendeu isso dos avós dentro de casa, né? E tinha as Escrituras. Santa Ana Maria Claret é bem mais recente, também aprendeu de seu pai, né, através das Sagradas Escrituras. E acredito que essa questão das Sagradas Escrituras seria importante dar alguma palavra inicial aqui também, antes de irmos aos Salmos, né? Certo. Então, é por isso que o curso ele tem o subtítulo para pais e filhos, tá? Então, foi pensando nos dois níveis de compreensão que eu montei esse curso. E sobretudo, para os pais trabalharem com isso, né? Então, também acessível, tem os aspectos, a parte teórica, que, digamos assim, onde eu dou toda a fundamentação histórica e pedagógica da coisa, mas também desenvolvo ali exercícios de leitura na parte prática, para que seja mesmo aplicado com as crianças, tá? Mas, então, entrando nisso que o professor Felipe Neri está colocando, eu diria o seguinte: se a gente pega ali a própria Carta de Santiago, a Carta de Santiago é uma epístola muito especial no Novo Testamento, está cheia de sabedoria, né? Como, aliás, toda a Sagrada Escritura. Mas ali ele dá uma orientação bem prática também com relação à necessidade de nós purificarmos a nossa linguagem. Santiago vai dizer que a língua é um pequeno órgão do corpo pelo qual nós podemos controlar o corpo inteiro. Assim como um cavalo é controlado com a rédea, não é isso? Que passa, né, na língua do animal. E é um animal possante, né? Poderoso, mas que ele é dominado pela língua. Assim também diz Santiago, o navio é uma grande coisa, mas ele é dominado pelo leme, que é muito pequeno. Então, se você domina a língua de Santiago, você vai estar evitando uma série de outros pecados. Então, Santiago coloca essa necessidade de purificação da nossa linguagem, que as nossas palavras sejam santas. E esse tema ocupou também o próprio São Paulo, em pelo menos duas cartas, que é a carta aos Efésios e a carta aos Colossenses. São Paulo vai colocar que nós devemos ficar com o coração cheios de salmos, hinos e cânticos espirituais. Ele diz isso em Colossenses 3,16 e em Efésios 5,19. E se você for, por exemplo, essa carta que o professor Felipe Neri estava citando, né, de São Paulo, que é a carta aos Efésios, ele vai dar uma série de orientações para a família, aquela famosa passagem onde ele diz como é que o marido deve se comportar com a esposa, como é que a esposa deve se comportar com o marido.
como é que os pais devem se comportar em relação aos filhos, né? Não exasperem os vossos filhos, né? Sejam pacientes com os filhos, né? Filhos, sejam obedientes aos pais e tal. Então, ele vai dar uma série de orientações, conselhos paternais, práticos para nós, para os cristãos. Mas antes de chegar aí, isso aqui é interessante, o São Paulo, ele fala também da purificação da linguagem, né? Então, por exemplo, ele diz, né, que vocês eram pagãos, vocês eram pessoas que viviam no pecado. Agora, o pecado não faz mais parte da vida de vocês, pelo amor de Deus, né? Ele diz, evitem o pecado, mas evitem também toda conversa indecente, qualquer dito picante ou malicioso. Nada disso vos convém, né? Porque o que os pagãos fazem, os pecadores, até em oculto, até dizê-lo é vergonhoso. Então, a necessidade de nós purificarmos a nossa linguagem, né? Aí ele diz que nós temos de evitar a embriaguez, a bebedeira e ficar cheio do Espírito Santo. E como é que se fica cheio do Espírito Santo? Aí ele diz, falai uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando ao Senhor no vosso coração, sempre e por tudo dando graças a Deus, o Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, por meio... Jesus fala isso, né? Quer dizer, a boca fala daquilo que o coração está cheio. Se uma criança, ela respira a palavra de Deus, se isso é o repertório dela, se isso é o vocabulário dela, é claro que essa criança terá bons pensamentos, boas palavras, bons propósitos, né? É só a gente fazer o exercício, quer dizer, imaginar o inverso. Se a criança é exposta a anedotas imorais, né? Onde é que vai terminar a educação dessa criança, né? Então, o mesmo raciocínio para o pecado serve para a santidade. A boca fala daquilo que o coração está cheio. Agora, comentando essa passagem, São João Crisóstomo diz que, precisamente, os Salmos são um livro ideal para o pai de família, digamos assim, para o cristão leigo, porque é o livro mais fácil da Sagrada Escritura. São João Crisóstomo. Ele é próprio para os leigos, né? E aí ele comenta, ele puxa a orelha assim dos pais de família e diz, vocês, pais de família, vocês deixam o trabalho todo para nós sacerdotes. Vocês não ensinam as vossas esposas e os vossos filhos. E aí vocês querem que a gente faça o trabalho sozinho. Vocês são aqueles alunos que não aprendem, que estão sempre repetindo de ano. Ele usa mais ou menos essa metáfora, né? Vocês estão sempre ali no domingo ouvindo a missa, né? Mas aquilo ali passa para vocês e vocês não aprofundam nas coisas. Então, vocês estão constantemente como aquele aluno que está sempre repetindo a mesma prova e nunca avança, né? Então, por quê? Porque vocês não estudam, não se dedicam, tá? Não mergulham na coisa. É preciso mergulhar. Agora, como eu disse, eu montei um curso que tivesse como destinatário os pais e também os filhos. E aí eu recheei de material patrístico, porque eu acho que a gente tem que fundamentar bem na tradição da igreja as coisas, mas também não resisti de colocar algo de material católico moderno. Tá? Moderno não no sentido do modernismo, Deus me livre, mas no sentido de produzido recentemente, tá bom? Então, existe um bom material, boa bibliografia católica, água limpa do catolicismo, né? Doutrina pura, nos Estados Unidos, que eu trouxe para o curso, tá? Por exemplo, esse teólogo leigo, o John Bergsman, que é um discípulo do Scott Hahn, acho que é mais conhecido no Brasil. Então, aqui facilita muito, porque é um livro voltado para as crianças e eu aproveitei esse material, essa bibliografia, no curso. Então, aqui só para resumir um pouco a história, já vou devolver a palavra para vocês. O livro dos Salmos, pouca gente sabe disso, mas está no catecismo essa informação, ele não é um livro com 150 poemas aleatórios, desordenados, como se tivesse lá um autor humano que jogou um poema, depois veio outro e fez isso também, e aí alguém reuniu. Não foi isso que aconteceu. Toda a Sagrada Escritura é inspirada pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo não só inspirou as palavras e o conteúdo que lá está, mas também a ordem dos livros. Se você ler os padres da igreja, você vai se espantar com a maneira como eles percebem o encaixe
maravilhoso e sublime como os livros se encaixam nos outros, certo? Então, o livro dos Salmos, ele é dividido em 5 livros. Ele é um pentateuco poético, pouca gente sabe disso. E o livro dos Salmos conta a história do povo hebreu, apesar de ser lírico, no sentido de que são orações, né? Que tem um eu lírico falando ali, para usar a linguagem da literatura, mas é um livro narrativo, que conta uma história. E conta a história desde o rei Davi, que é o principal personagem do Saltério, até o retorno do exílio na Babilônia, para Jerusalém. Então, essas pranchas aqui, que eu vou mostrar, elas estão lá no curso, tá? Então, você tem o seguinte, o primeiro livro dos Salmos, isso eu detalho lá com toda a fundamentação, no catecismo e na bibliografia, mas o primeiro livro dos Salmos, ele, que vai do Salmo 3 até o 41, 42, ele enfatiza o aspecto do Davi aflito, né? São salmos de aflição, a maioria deles. Então, você tem uma imagem como essa aqui, não sei se dá para enxergar. Então, isso aqui é o Saul perseguindo o rei Davi, certo? Então, também todos os padres da igreja vão mostrar Cristo como o centro do saltério. Então, quando São Paulo se converte a caminho de Damasco, o Nosso Senhor fala, Saul, porque o nome dele era Saulo, Saul, em hebraico, porque me persegues. Então, Saul era o rei, de fato, mas não tinha mais a bênção de Deus e estava perseguindo o Davi. Então, agora era o rei que eu estava falando. Então, vou mostrando toda essa pertinência do saltério com o Novo Testamento. Então. O segundo livro do Salmo, ele tem os salmos que concentram a noção messiânica, né? De Davi rei, e, portanto, aponta também para a realeza de Cristo. Então, seria um desenho mais ou menos como esse aqui. Que demais. O segundo bonequinho aqui é o Salomão, filho de Davi, que tem um reino ainda maior. Por isso que a coroa dele está maior. Isso aqui são várias aulas em que eu explico todos esses detalhes. Tá? Estou apenas apresentando aqui a sinopse da coisa. O terceiro livro do Salmo reconta a história de como é que Israel passou por aquela tragédia de Nabucodonosor, invadiu Jerusalém, destruiu o templo. Então, é o fim do reinado da realeza de Davi, do reinado davídico. Então, a imagem que as crianças gostam de desenhar é essa daqui, que vai do Salmo 73 ao 89. O quarto livro do Saltério, ele conta a história da reflexão do povo de Deus durante o exílio na Babilônia, né? Por que isso aconteceu conosco? Foi por causa do nosso pecado. Então, são salmos de meditação, a maioria deles. E a imagem é essa daqui. Você que fez tudo isso, Fred? Não, isso aqui é o material dos Estados Unidos. E essas pranchas, elas estão digitalizadas lá no curso, tá bom? Cara, que demais. E, por fim, o quinto livro do Saltério, que é o mais longo, que vai do 107 até o final, conta a história do retorno do povo de Deus para Jerusalém e a reconstrução do templo, né? Então, colocando a coisa toda em perspectiva, tá aqui a outra prancha. O livro do Saltério conta essa história toda assim. Não sei se dá para enxergar, mas lá no curso a gente tem uma pasta com essas pranchas em formato digital. Olha, eu já testei isso com crianças, tá? Elas adoram. As minhas aqui, papai, vamos lá de novo estudar os salmos, né? Até tem momentos, e é bom que puxa a gente, para a gente ser um pouco mais caridoso, porque é a hora do meu estudo, mas eles querem estudar, né? Não querem parar de estudar a coisa e tal. É uma coisa realmente empolgante. Quando você vai descobrindo que a Sagrada Escritura, ela tem uma ordem, e Nosso Senhor está querendo falar conosco, que tem uma sabedoria ali profunda, que existe um sentido profundo, isso é muito enriquecedor. Está chegando aqui e está vendo o comentário do Fred, né, talvez esteja pensando que ele está falando de um livro, alguma coisa assim. Então, ele está falando de um curso que em breve vai ser lançado. Né? Então, para quem chegou, não estava lá no início da live,
é disso que nós estamos tratando. Aí começamos um pouco falando das escrituras, andamos agora na questão do próprio Salmo em si, para entender um pouco. Depois o Fred vai falar mais desse curso. Eu já está mostrando alguma coisa do curso, mas ainda tem muito mais para a gente poder falar aqui. Inclusive, Fred, com certeza a pessoa que está aqui, né, quer saber para quem que é o curso. Você já mencionou pais e filhos, né? Agora, tem uma questão aqui que, na nossa percepção, a gente já vem conversando isso há algum tempo, compartilhando, batendo papo entre nós, né? Edmilson, Linda, Aloysio, eu, enfim. Então, a gente vai conversando muitas coisas também a respeito de educação domiciliar e escolarização no lar, né? Coisas parecem iguais, mas que não são a mesma coisa, né? São diferentes, né? Porque educação domiciliar tem uma outra ideia, né? Tem uma ideia dos pais que educam seus filhos. E aí tem tem aqui toda uma compreensão. E a escolarização no lar porque nós temos um problema enorme da educação e por conta de todos os problemas, então todos estamos tendo que cuidar de outros aspectos por conta de todo o problema da educação e estamos fazendo isso também no lar. Então tem uma certa divisão, ao mesmo tempo tentando fazer essas duas coisas. E dentro desse tema, às vezes poderia não parecer, né, para uma pessoa, apesar de você mostrar as pranchas aqui, já tem falado alguma coisa aqui mesmo nessa live, mas não parecer tão importante, mesmo que a gente tenha fontes históricas tão valiosas de tantos grandes homens, de santos, de regras de santos e tal, falando das escrituras e dos salmos, né? Então, esse público que são os pais, diante de todo esse problema que nós temos da educação atual, onde é que se encaixa isso daqui? Como é que você vê essa questão? Porque, claro, você pensou um curso para os pais, para todos pais que, de repente, não tem contato nenhum. Vou conseguir fazer isso daqui? Uma senhora aqui até fez uma pergunta, ela um pouco preocupada, não vê se é uma senhora, enfim, mas um pouco preocupada até com a interpretação do texto, né, das escrituras. Porque, claro, nós católicos não fazemos aleatoriamente, temos os idôneos intérpretes, né? E você está mencionando aqui a patrística. Então, o curso, nós no curso, para os pais, possível aí a compreensão para a questão dos salmos, né? Claro, eu vi as pranchas, mas nos fale um pouco sobre essa questão dos pais que vão acompanhar aqui. Não precisa ainda falar do curso, ainda detalhes, né? Mas alguma coisa só para poder entender isso. Vamos fazendo um pouco de mistério para que vocês permaneçam aqui conosco, possam aproveitar muito mais a presença do Fred também, claro, né? Então, como eu mencionei, o curso tem duas partes. Tem uma parte teórica, onde nós vamos colocando os fundamentos pedagógicos e históricos, como nós mencionamos, e tem uma parte prática, onde eu vou colocando exercícios de leitura de uma seleção de salmos. Uma espécie de antologia de salmos. Não são 50 salmos, não são 150 aulas, são uma seleção daqueles salmos mais conhecidos, vamos dizer. E, claro, ali eu não estou colocando a minha interpretação. Eu não cometeria essa imprudência. Então, com relação à interpretação dos salmos, eu tenho aqui uma vasta bibliografia aqui em casa e eu vou expondo como é que na patrística, sobretudo na patrística, uso alguma coisa de Santo Tomás também, como é que interpretou isso na tradição da igreja. Então, por exemplo, um dos meus favoritos, além do Santo Agostinho, que foi publicado no Brasil pela Paulus, Comentários aos Salmos, em 3 grossos volumes, tenho também o São João Crisóstomo, em espanhol, que eu utilizo muito nessa parte dos exercícios práticos. Tem São Jerônimo, essa edição aqui em italiano, são 74 homilias sobre os Salmos. Bento XVI, tem catequese sobre os Salmos. E tenho mais essa edição aqui da Bíblia comentada pelos padres da igreja, que aqui é uma edição da Ciudad Nueva, que eles vão comentando versículo por versículo, e é uma coletânea de autores patrísticos, né? Então, podem ficar tranquilos que, com relação à interpretação, nós estamos bem respaldados na tradição da igreja. Tá.
Mas eu acho que as pessoas têm um certo medo da Bíblia, né? O medo que os protestantes não têm, Perfeito. os católicos têm Muito bom. né? Agora é a hora do pito. Agora é a hora da bronca. Porque há uma ideia generalizada, e isso não é só na escola, não é só um efeito da educação moderna, ateia, da sociedade que foi ganhando esse aspecto ateu, como o Gustavo Corsão muito bem denunciou já na década de 70, ele estava falando, olha, a sociedade está ganhando uma atmosfera ateia, e a igreja precisa se posicionar, e os católicos precisam se posicionar antes que isso tome proporções maiores. Mas não é só isso. É uma questão também de aparente dificuldade não acessível. Em que sentido? Ah, não. As Sagradas Escrituras é uma linguagem muito simbólica, muito difícil. Não é para mim, eu não vou entender. Então, como eu não vou entender, eu não vou ler. E aí as pessoas vão deixando de lado, as famílias vão deixando de lado, vão deixando para depois. Vai passando o tempo, vão passando os meses, vão passando os anos e não estudam as Sagradas Escrituras com a criança. De modo que depois as crianças vão crescer e aí quando a mentalidade delas já tiver sido formada por outros critérios, por outras referências, na hora que ela aprender as Sagradas Escrituras, ela vai colocar em pé de igualdade. É só um livro. É só mais um livro, é só mais uma visão. E tudo o que a criança, nós adultos, mas tudo que a criança aprende pequena, não é só uma informação que ela recebe e que ela guarda ou não guarda, mas é em cima do que ela passa a pensar, raciocinar, aos elementos que fornecem estruturas de pensamento, porque nós estamos o tempo todo pensando, relacionando, comparando. Criança faz isso o tempo todo. É só você perceber as coisas que ela fala. Ela está o tempo todo relacionando, comparando. E quando ela tem matéria-prima das Sagradas Escrituras para fazer isso, ela começa a bem pensar. E ela não está bem pensando, e a matéria-prima que ela tem não é um diário de banana. Essa é a palavra de Deus. E isso não é uma coisa que nós estamos aqui opinando, que o Fred pegou da cabeça dele. Ah, eu vou colocar aqui um curso da minha cabeça. É a tradição de 2000 anos. Então, é um tesouro tão valioso, tão profundo, que chega a ser uma afronta dos católicos não desfrutar, não procurar, não se esforçar para entender e para usar esse tipo de coisa dentro de casa com os seus filhos. E esse medo é apenas realmente desconhecimento. Porque, como o próprio São João Crisóstomo coloca, realmente o livro dos Salmos é o mais fácil para você começar a Sagrada Escritura. Né? E as pessoas às vezes não notam isso, que os Salmos têm até algo de uma pedagogia infantil que Deus está utilizando conosco. O Bento XVI é que coloca as coisas nesse diapasão. Ele diz que rezar os Salmos é uma atividade que é uma espécie de ditado que Deus faz conosco, porque Deus quer nos ensinar a rezar. Então, ele dá as palavras que nós mesmos temos que dirigir a ele. Assim como uma criança aprende a falar, imitando a linguagem que ela ouve dos pais. A criança quer expressar a sua própria vivência, mas ela ainda é uma criancinha. Ela não sabe falar. Então, ela, de tanto ouvir a voz do pai e da mãe, ela absorve aquele vocabulário e aí ela passa a expressar a sua experiência com as palavras que o pai e a mãe deram. Então agora ela pode falar com o pai e a mãe porque ela aprendeu a língua do pai e da mãe. E eu dou aqui um exemplo de um salmo. Vejam se isso aqui não é pura caridade de Deus conosco. E não me digam se isso aqui não tem algo de infantil, né? Deus realmente como pai colocando a coisa. Então, é o Salmo 114, que fala da libertação no Egito. Basta você contar a história de como é que foi. Então, que o povo estava escravizado no Egito. E aí, Deus ouviu a oração do povo, se compadeceu, mandou Moisés lá. O Moisés foi e ameaçou o faraó. Se você não libertar o povo, vai ter as pragas, tudo mais. Foram 10 pragas, até que houve a última praga, que naquela noite de Páscoa. Você conta toda a história e o mar Vermelho abriu no meio.
Acho que essa história é fácil de você. É de um pai aprender e contar para o seu filho, né? E depois, toda a travessia no deserto, que demorou 40 anos, o fenômeno se repetiu quando o Rio Jordão, abriu no meio para o Josué passar com a Arca da Aliança e o povo, né? Primeiro abriu o mar, depois abriu o Jordão. Depois que abriu o Jordão, eles entraram na Terra Prometida, enfim. E o Salmo 114 diz assim: quando o povo de Israel saiu do Egito e os filhos de Jacó de um povo estranho, o mar, à vista disso, pôs-se em fuga e as águas do Jordão retrocederam. Aí diz o salmista: as montanhas deram pulos como ovelhas e as colinas parecendo cordeirinhos. Ó mar, o que tens tu para fugir? E tu, Jordão, por que recuas desse modo? Por que dás pulos como ovelhas, ó montanhas? E vós, colinas, parecendo cordeirinhos? Qual é a dificuldade que uma criança tem de entender isso? Isso aqui é pura pedagogia de Deus para conosco. Perfeito. É lindo uma coisa dessa. Ó mar, o que tens tu para fugir? E tu, Jordão, por que recusas desse modo? Por que dás pulo como ovelhas, ó montanhas? E vós, colinas, parecendo cordeirinhos. Aqui ela entende tudo. Que Deus é o criador do universo. E se ele dá uma ordem, Exato. vai pulando. Perfeito. O Fred, o Maestro Demir fez uma boa pergunta. Qual tradução você usa dos Salmos? Qual é? Pois é, no curso eu usei duas, tá? Uhum. Eu usei a da Bíblia de Jerusalém, que, bom, os entendidos dizem que é uma tradução boa, no sentido de ser técnica e tal, mas ela não é muito prática para rezar, ela não flui muito para rezar. Pelo menos a minha experiência de oração com a Bíblia de Jerusalém, nesse caso, não flui muito. Aí temos a tradução da Liturgia das Horas, certo? Que já flui melhor para rezar, da Liturgia das Horas do Brasil, mas também existem alguns versos que eu, comparando com a Vulgata, eu vejo que a tradução da CNBB empobreceu alguns versos, infelizmente. Só que isso nos exercícios práticos, eu mostro as diferenças de tradução, inclusive, quando você pega um comentário de Santo Agostinho, ele se refere a mais de uma cópia, inclusive algumas diferenças, certo? Pequenas, claro, mas que existem algumas diferenças assim. Então, eu usei principalmente a Bíblia de Jerusalém para responder a pergunta e da CNBB, né, da Liturgia das Horas do Brasil, tá? Com essa ressalva. Perfeito. Eu uso o editado pela Biblioteca Católica. Do Padre Mato Soares. Padre Mato Soares. Ah, que beleza. Eu já vi eu já comparei alguns deles, alguns salmos aqui, com o aplicativo do iLiturgia, que é o que eu uso para a Liturgia das Horas, e eu já percebi que no aplicativo é mais fluida. Eu não sei qual é a tradução usada lá, mas é mais fluida. Algumas palavras, o conteúdo é o mesmo, o fundo é o mesmo, mas algumas palavras eu senti que são mais coisas. Mas eu ainda assim uso essa daqui porque, mesmo sendo um pouco mais difícil, é bom porque daí a gente põe mais dificuldade para a criança, é melhor ainda. No sentido de profundidade, de compreensão, de ter que pensar, de refletir. Deixa eu fazer uma colocação aqui. Só pedir para que o Edmilson nos fale uma coisa também. Eu acredito que isso possa ajudar. Porque enfim, a gente nos cursos, o Edmilson já mencionou um lugar ou outro, meio em palestras também. Todo esse movimento que não começou agora, na verdade, vem de longa data, né? Que você mesmo falou, Fred, né? De modernismo, né? E há uma história, né? Que, claro, não dá para falar agora, não vou pedir para o Edmilson agora fazer tanto, mas queria que o Edmilson pudesse trazer aqui um pouco de todo esse movimento que foi esse desprezo das escrituras, esse desprezo, né? Não entendendo que é um livro que nos traz a verdade e o que significa isso também. Então, existe uma história longa, e é por isso, talvez, que parece, às vezes, as pessoas têm aversão, o Fred até falou, um pouco de receio de pegar nas mãos e tal. E, de repente, ele ficou lá no canto, cheio de poeira, né? Dentro das casas, só serve, às vezes, infelizmente, né? E, pelo menos, eu espero que dos que estão aqui não aconteça isso, mas que serve só de enfeite,
né, as Sagradas Escrituras. E sei que você já falou sobre isso, Edmilson, se pudesse falar algo sobre isso, para depois a gente também retomar aqui com o Fred, ainda algumas questões que queria que ele falasse desde os Santos Padres, alguma coisa dos Santos Padres. São Tomás, ele tem uma fala sobre os Salmos impressionante também. Mas então, Edmilson, se pudesse falar isso para a gente, seria bom. Não, acho que a primeira coisa é destacar que essa aversão às Sagradas Escrituras, isso não é nem um pouco católico. Isso nunca esteve dentro da história da igreja. Mesmo sem a existência da Bíblia, no sentido de um livro como nós temos aqui, poder pegar aqui a Bíblia aqui, tem toda a Bíblia, isso aqui, depois da imprensa é possível. Mesmo antes da imprensa, as pessoas conheciam as Sagradas Escrituras, as pessoas decoravam as Sagradas Escrituras, as pessoas falavam sobre as Sagradas Escrituras. Então, o católico ele não tinha Bíblia em casa, lá na Idade Média, mas ele tinha a Bíblia aqui, né? Ele tinha a Bíblia nos seus diálogos, ele tinha as Sagradas Escrituras na sua convivência. O que acontece é que as Sagradas Escrituras, principalmente no final do século XIX, início do século XX, pelo movimento modernista, passou a reduzir as Sagradas Escrituras a apenas um livro historicista, onde você deve ler as Sagradas Escrituras a partir do contexto da época. Então, aquilo não quer dizer que Deus seja tão poderoso, não quer dizer que Deus seja tão grandioso, que os milagres aconteceram, que aquele milagre ele não aconteceu, porque reduziram as Sagradas Escrituras a um livro historicista, né, que foi condenado pelo Papa Pio XII. Esse movimento e essa visão das Sagradas Escrituras e essa aversão às Sagradas Escrituras foi denunciada e atacada, condenada pelo Papa Pio XII, pelo Papa Leão XIII, pelo Papa Pio IX, pelo Papa Bento XV, que escreveram várias encíclicas a respeito das Sagradas Escrituras, como a Providentíssimos Deus, a Espírito Paráclitos, a Divino Inflante Espírito, todas encíclicas falando sobre a ação do Espírito Santo, toda a condução do Espírito Santo na redação, na construção, na interpretação das Sagradas Escrituras pela Igreja, e também destacando a importância dos católicos em fazer isso. E isso é importante nós comentarmos, porque, infelizmente, a maioria de nós foi formado em paróquias onde os padres, muitas vezes, tiveram uma teologia muito ligada à teologia da libertação, que segue uma visão muito prática, né, da praxis, muito historicista das Sagradas Escrituras, reduzindo as Sagradas Escrituras a apenas um conto qualquer. Mas as Sagradas Escrituras não é isso. Ela além de ser um livro histórico, claro, ela é um livro histórico, mas ela também é um livro alegórico e espiritual. E a gente precisa estar atento, porque das Sagradas Escrituras a gente pode tirar coisas insondáveis para a nossa vida, para a nossa alma, né? Deus falou com quantos santos através das Sagradas Escrituras. Deus conversou com tantas pessoas através das Sagradas Escrituras. Muitas vezes a gente quer saber alguma coisa de Deus, quer entender alguma coisa, e a gente lembra de um versículo, lembra de um exemplo de um santo que viveu com as Sagradas Escrituras, e isso toca a nossa vida e faz com que a gente tome uma decisão, faça alguma coisa. E imagine isso dentro da vida da criança desde pequena. Desde pequena, com as Sagradas Escrituras na memória, com os Salmos na memória. Qual é o efeito disso, né? A gente sabe qual é o efeito. São santos. É isso que aconteceu na Idade Média, né? Os grandes santos, todos eles aprendiam desde pequeno os Salmos, né? Então, a gente precisa resgatar isso, precisa abolir essa aversão, essa visão que as Sagradas Escrituras é um livro difícil, até sobre essa questão das traduções. Muitas vezes a gente se apega a uma tradução, a isso, aquilo, e eu não tenho. Eu não tenho a tradução, não vou ler. Como assim? Não. Qual que eu leio? Aqui que você tem em casa. Comece por aí. Depois você busca melhor, enfim, mas comece com a que você tem em casa. Todo mundo tem uma Bíblia em casa, né? Então, pegue as Sagradas Escrituras, né? E
trabalhar isso é algo importantíssimo, importantíssimo. Olha aqui, ó. Aqui tem um livrinho chamado Ensino Religioso. E aqui nesse capítulo diz assim: releitura dos livros sagrados, os avanços das ciências humanas e sociais, como a psicologia, levam a fazer revisão de alguns conceitos. Ele vai falar de vários e aí cita, né? Por que não dizer de pecado e culpa? O conceito de milagre, possessão diabólica, tem de ser revisto para se adequar às exigências das ciências modernas. Enfim, os absurdos que a gente vê de gente tentando arrancar, roubar a fé, né? E com isso roubar Cristo, né? Claro que, como o Fred mencionou, ninguém fica se preocupando, porque o curso tem as escrituras junto com os idôneos intérpretes. Mas o curso não é sobre as escrituras, é sobre os salmos, né? E Diga aí, eu só queria fazer um comentário sobre uma coisa. Muitas vezes a gente subestima as crianças. E a gente acha que as crianças vão ter as mesmas dúvidas que nós temos. E elas vão, a gente acha que elas vão ter dúvida X, dúvida Y, porque as nossas dúvidas, e a gente acha que por conta das nossas dúvidas, da nossa falta de fé, das nossas visões, a criança vai ter, quanto que a criança, na verdade, tem um coração muito mais aberto, né? mais inocente, e aberto para ser preenchido com coisas belíssimas, né? Como os Salmos. Então, a gente precisa tirar esse medo. Essa Sagrada Escritura é uma coisa muito profunda, é difícil, né? É porque a gente não vai fazer exegese. Você não vai fazer exegese com seu filho, né? Exato. Você vai ler e decorar. É isso. Eu vou deixar o Fred. As Sagradas Escrituras são o livro dos simples. Sempre foi entendido como da pessoas simples, dos humildes. Sempre foi entendido deste modo, né? Você vai falar alguma coisa, Linda? O que você vai falar? Não, eu ia falar que eu vou deixar o Fred falar e depois eu quero fazer um comentário sobre isso que o Edmilson falou, que é um pouco do que eu estou fazendo com a minha filha. E, inclusive, o curso do Fred, para mim, é uma... Para todos nós. Porque vai me ajudar muito. Eu tô assim, ó, eu tô feliz, eu tô me sentindo de férias, porque o Fred é uma entendeu? De verdade. Então tem muita coisa ali que eu tenho certeza que eu teria muita dificuldade de fazer sozinha. Eu não li as cartas de São Jerônimo, eu não li o livro do Bento XVI. São coisas que me dariam um grande trabalho. E o Fred vai me entregar assim, ó, Linda, ó, tô aqui entregando na sua mão. Então eu estou de férias, eu tô me sentindo super assim. E aí depois eu quero comentar algumas coisas bem pontuais de como eu faço com a minha filha, mesmo não sendo uma profunda conhecedora. Começando, estamos trabalhando no Salmo há uns 9 meses, mais ou menos. E o que eu faço aqui em casa, qualquer mãe, qualquer pai de família pode fazer, né? Qualquer, no sentido do comum. Então, nós temos ainda que agradecer a Deus por essa oportunidade. Mas pode falar, Fred, depois eu dou alguns exemplos bem pontuais, assim. Fred, então nos fale sobre os Salmos. Você já falou muita coisa, mas eu te pedi que você falasse o que o doutor Angélico falou sobre os Salmos. E aí você fique ali para você falar o que você quiser dos Salmos. Mas ainda não fale do curso. Vamos lá, o pessoal tem que ficar com a gente. Ah, tá. Não, então. Uma coisa, perdão, Fred. Só um abraço para a Valesca. Eu vi que ela mandou um monte de coraçãozinho aqui. A Valesca está com a gente aqui. Um forte abraço, Valesca. E a você também, Aloysio. Um grande abraço, meus amigos. Diga lá, Fred. Valesca, Aloysio. Então, só com relação a essa questão da desmistificação, no fundo, né? Porque, como a gente já mencionou, a Sagrada Escritura sempre foi o livro dos simples, como foi colocado. E a gente vê que, seguindo essa pista de São Jerônimo, pelo fato de que os salmos usam linguagem metafórica, como o exemplo que eu mostrei, do Salmo 114, justamente por isso que facilita a compreensão para as crianças, porque os salmos sempre dão imagens. Imagens no sentido poético, né? Perfeito, poético. Explicar conceitos, né? Justamente por ser a linguagem poética. Na linguagem poética, nunca funciona você fazer um verso, né, com um conceito abstrato. Você tem que usar uma coisa chamada metáfora, certo? Então, os salmos, eles ajudam muito nesse sentido. Vou dar um exemplo prático. Meu filho passou pela catequese
e fez a primeira comunhão e tudo, mas de vez em quando eu ficava, de novo, fazendo algumas perguntas, né? Então, vamos lá. Os 7 sacramentos, quais são? Né? Aí ele tentava puxar ali pela memória e tal. Aí de vez em quando falhava, né? Eu disse, tá faltando 2. Aí não saía a unção dos enfermos e o crisma. Aí peguei um trecho aqui de São Jerônimo, que diz que o Salmo 22, tão conhecido, o Senhor é meu pastor, nada me falta, nada me faltará. Pelos prados e campinas verdejantes ele me leva a descansar. São Jerônimo diz que se deve ensinar os sacramentos, os 7 sacramentos. É com esse salmo. Mas como assim? O Senhor é o pastor que me conduz, assim começa o salmo. Todos os sacramentos derivam do sacramento da ordem, do sacerdócio. Por isso que começa pelo pastor. Para as águas repousantes me encaminha, batismo. E restaura as minhas forças. Qual é o sacramento que restaura o estado de graça? Confissão. Muito bom. Preparais à minha frente uma mesa, Eucaristia. Caramba. E com óleo vós ungis minha cabeça. O crisma e a unção. Porque o ungido, crisma, significa unção. Ungido. O Cristo é o ungido. Toda aquela a história do rei Davi, que foi ungido e tudo mais. A palavra Cristo significa isso. E crisma quer dizer essa confirmação. Mas também, São Jerônimo explica que as ovelhas costumam ter uma espécie de bicheira aqui no canto do pescoço, e o óleo é um tipo de unguento, um tipo de medicamento que se derrama aqui. Então, é unção dos enfermos também. E o meu cálice transborda. Aí eu fiz essa com ele. E agora? Né? Aí ele disse, matrimônio, por causa das bodas de Caná. Muito bom. Muito bom. Ou seja, você precisa só dar a palavra de Deus, que a própria palavra de Deus trabalha na criança. Uhum. Nunca mais ele esqueceu os 7 sacramentos. E aí ele, de vez em quando, do carro, né? Eu boto respondendo aí a pergunta, né? Da tradução da Bíblia. Para rezar, tá, pessoal? Eu recomendo. Em língua portuguesa, eu acho que o melhor que existe é a do Mosteiro da Ressurreição. Tá? Aquilo é perfeitamente rezável. Porque, assim, existem melodias para os salmos que são inadequadas. Depois a gente pode falar um pouco mais sobre isso. Mas as do Mosteiro da Ressurreição elevam lá no salmo. A gente consegue rezar muito bem. E aí eu, frequentemente, estou ali no carro e coloco, né? Para a gente ouvir ele. Papai, bota lá o salmo preferido, que é o Salmo 22, 23, que tem os 7 sacramentos, que ele nunca mais esqueceu. Ô Fred, me ocorreu até uma coisa. Eu não sei se o maestro ainda está aqui na live, ele estava aqui. Se ele não tiver, depois eu mando convite para ele, né? Porque nós vamos fazer, eu e você, nós vamos fazer uma live na sexta-feira, já até para anunciar aqui para as pessoas, né? Já deixar aqui, depois a gente fala mais disso. Vai ser o dia que vai abrir o curso, né? Aprenda a ler com os salmos, através dos salmos, enfim, né? E de repente, não só eu e você, podia chamar o maestro, sabe por quê? Uma coisa que talvez você não saiba, o Fred. Alguns daqueles vídeos que o nosso amigo, deixamos aqui um abraço ao Paulo, que produziu os vídeos, né? Alguns dos áudios de música, de salmos, está sendo casado naqueles vídeos que eu coloquei lá no meu perfil, algumas das vezes que tinha aquelas vozes, tinha o maestro, porque o maestro foi monge nesse mosteiro. O maestro foi monge por um certo tempo nesse mosteiro. E aí eu reconheci a voz... Está ali o maestro. Ele tá aí. Aí eu mandei para o... Olha aqui, olha lá. É maravilha, maestro. Aí eu falei para o maestro, é a sua voz ali? Aí ele, sim, sou eu, professor. Então, maestro, já fica preparado aí, porque eu ia fazer com o Fred, eu vou lhe chamar na sexta-feira para a gente poder fazer os 3 ali. Bom, os 3 eu não sei, porque eu não posso fazer live, eu estou proibido pelo Instagram. Então, eu vou ver como é que a gente faz na sexta-feira, Fred. Mas o maestro vai ter que estar com a gente, porque ele foi o cantor daqueles salmos. Ele estava naquele mosteiro que você está, inclusive, citando aqui. Então, desculpa. Oi? Estou vendo aí nos comentários que o pessoal gostou da história dos 7 sacramentos ensinados pelo salmo. Então, isso porque a pessoa estava preocupada assim, será que o Fred vai ensinar os salmos e vai interpretar por ele mesmo? Não, nenhum católico faz uma coisa dessa. É evidente, entende? O Fred nunca faria isso, nenhum de nós aqui. Entende? Não é assim, nossa, nós temos uma iluminação
Aí vamos fazer uma coisa dessa. Não, o Fred traz toda a tradição da igreja de trazer, como ele acabou de mencionar, São Jerônimo, né? O Maestro falou, vou cantar ao vivo. Sensacional. Já valeu pela próxima live. Já valeu por ele cantar o salmo pra gente. Muito bem, o Fred vai falando, vai explicando, e vai trazendo São Jerônimo, São Basílio, São João Crisóstomo, Santo Agostinho, e o Maestro vai cantando. Já tá válido pela live da sexta-feira. Até tem uma dica aqui. Como nós vamos estar, eu vou estar com a Olinda lá em Dourados, eu sei que ela vai estar com a bebê, vamos ver como é que vai estar. Mas se a bebê estiver dormindo, Olinda, e eu não posso puxar live, talvez você tenha que de novo puxar live. Mas assim, a queima-roupa, imagina a alegria. Você, Olinda, meu Deus, como é que vai ser isso em Dourados, né? Acabada, né? A gente resolve isso depois. Não, a gente resolve isso depois, tá? Mas sexta-feira vai ter uma outra live com alguns detalhes a mais sobre isso daqui. Agora, Fred, o curso está falando aprenda a ler. E nós sabemos, né? Você mencionou uma obra, Inveja dos Anjos. A Inveja dos Anjos é uma obra que, na verdade, tem nada com anjos, né? É a época que fez inveja aos anjos, que é a Idade Média, por isso que tem esse nome, Inveja dos Anjos. É uma obra que está falando sobre aquela educação do período do século VIII, século XII. É o que a obra está se restringindo a falar e chamar a atenção para algumas coisas. Ali vai falar da educação de Estúrnio, que foi o fundador e o primeiro abade da abadia de Fulda, na Alemanha. Passou por um tipo de educação e que tinha os salmos. Assim também, muitos passaram também com isso, né? E de repente a pergunta é, nossa estimada amiga Olinda tem um curso para aprender a ler. Afinal de contas, Fred, como é que é isso daqui? Também é um curso de alfabetização? É isso que você está lançando aqui? Junto com a Olinda, é uma parceria também? Então explica para o povo isso daqui. O que é esse aprenda a ler aí com os salmos? Não, na verdade, a Olinda tem o curso do Beabá à Fluência, não é isso? Não, na verdade, o curso é Primeiras Letras. Primeiras letras. Isso. Tá certo, porque o Beabá à Fluência era a chamada lá. Isso. Que ela fez o trabalho e levou até um ponto. Eu estou pegando daquele ponto e levando um pouco mais adiante, porque é um curso, digamos, que é de fluência, certo? Muito então, bom. Eu não tenho lá uma apostila de alfabetização do Beabá. Certo? Então, porque a gente tem que entender que leitura não é simplesmente a decodificação. A leitura também é a compreensão do texto. Perfeito. E também é ler. Certo? Então, o Hugo de São Vitor, ele tem uma aula lá no curso sobre a questão da leitura no Didascálico, que é a principal obra do Hugo de São Vitor, em Sim. que ele vai ensinar que na leitura nós temos que perceber a ordem das coisas. Né? Então, essa é a primeira notícia que nós temos com relação à leitura, que nós temos que perceber que, no caso dessa leitura, sobretudo, existe uma verdade que foi colocada ali, certo? Aquilo é palavra de Deus, certo? Então, nós vamos ler com o objetivo de encontrar a verdade, certo? Então, a ordem a que se refere o Hugo de São Vitor não é uma ordem arbitrária que a minha mente dá ao texto, né? Não, é a ordem que está colocada no texto e que eu preciso aprender a extrair e me deixar impregnar por ela. Certo? Um dos aspectos, inclusive, é que a leitura na Idade Média ela era feita em voz alta. Quer dizer, ou pelo menos balbuciando, né? Essa ideia de uma leitura assim, de passar a vista pelo livro, né? De ler assim num sofá, ler depressa, fazer leitura dinâmica, isso é uma coisa bem moderna, a leitura dinâmica. A leitura em voz alta, ela tem o benefício de que ela coloca o nosso corpo inteiro na leitura. Tá? É por isso que os salmos também eles são feitos para serem cantados. Tá? Então, para responder a pergunta, simplesmente não é um curso para ensinar o beabá. É para dar fluência à leitura de uma criança já alfabetizada ou do pai que quer aprofundar o seu conhecimento da Sagrada Escritura, aprender como é que os padres da igreja interpretavam os salmos, né? Como é que se medita, quais são as perguntas que eles frequentemente fazem. Né? A gente vê que
pegando o que já li, vários comentários dos padres da igreja, a gente vê que há certas perguntas que são meio recorrentes, né? Eles dizem, mas por que o autor sagrado, por que o Espírito Santo disse assim, não assado? Eles estão sempre fazendo esse tipo de coisa. Repare que ele não disse assim, mas assado. Então, existe, digamos assim, esses cacuetes de leitura também dos padres da igreja. Eu mostro isso na parte prática, né? Com alguns salmos específicos. A parte prática você vai estar com o seu filho. Ele vai, não sei, vai ter alguma coisa ali também, né? O pessoal vai... Tem muita gente É me perguntando. surpresa, eu não vou dizer, senão vai dar spoiler. É surpresa. Não, não dizem. Ó, eu tenho um filho chorando. Continuem aqui que eu já volto. Você tem que vir, porque você tem a falar aqui também ainda, viu? Tá bom, volto. O Fred, uma outra coisa aqui, né? Bom, tem muita pergunta que as pessoas estão fazendo ainda, querem saber até valor e tal, do curso, a coisa toda. A gente vai falar isso na sexta-feira, tá bom, gente? É só para o pessoal entender. Na sexta-feira é dia do Sagrado Coração de Jesus, sexta-feira agora, e por isso vai ser lançado o curso na sexta-feira, né? A gente queria que fosse nesse dia, em honra a Nosso Senhor, e com muita alegria colocar à disposição esse maravilhoso curso que o Fred vai apresentar para todas as pessoas. Agora, Fred, lá no início eu estava falando dessa questão das Sagradas Escrituras, mas eu me lembrei de uma conversa, eu não lembro quando é que ele estava tendo, em que você falou de um episódio na tua vida. Você estava estudando, eu não lembro o que você estava estudando, mas que você tinha que decorar um monte de coisas, né? E aí teve uma homilia, alguma coisa assim, eu não lembro o que era e tal. Um padre fez uma pergunta lá na hora e você não sabia alguma coisa que tinha a ver com essas verdades e tal. Queria que você colocasse isso porque aquilo não foi só pitoresco, aquilo é muito simbólico, aquilo que você colocou da tua vida ali, né? Porque você vê uma pessoa real, né? É isso que também, na nossa amizade, te conhecendo, vejo a tua sinceridade de vida. E estou colocando isso aqui, a gente é amigo, a gente se conhece, então a gente vê isso daqui, a gente vê uma trajetória, né? Uma pessoa que estava ali, aconteceu algo, e inclusive isso daqui vai ser levado para a tua história, da tua vida, inclusive na educação dos teus filhos. Então eu queria que você mencionasse isso, porque isso aqui tem a ver com a questão das escrituras, dos salmos, da tua vida também. Sim. Não, o que aconteceu foi o seguinte, como foi mencionado aí no início da live, eu sou diplomata. E há 12 anos eu passei no concurso do Instituto Rio Branco, justamente no ano de 2010. E esse fato aconteceu em 2009. Eu me lembro muito bem do ano e das circunstâncias. Eu estava estudando para o concurso do Instituto Rio Branco, que, como todo mundo sabe, é um concurso público muito exigente. Tem uma série de disciplinas lá, né, além de inglês, francês, espanhol, história, geografia, economia, direito internacional, política nacional e tal. E eu fiz 4 vezes o concurso, então eu tinha que estudar muito. Eu estudei, cada ano que eu não passava, eu tinha que estudar toda a matéria de novo, né? Então, no ano que eu finalmente passei, que foi o ano 2010, nesse ano eu estava bem afiado, bem preparado, eu passei. Só que as vésperas do concurso, justamente, eu fui à missa dominical e o evangelho daquele domingo era o Sermão da Montanha. E aí o padre falou assim, sem olhar para o folheto, quantas são as bem-aventuranças e quais são? Falou para todo mundo, né? Para a assembleia que estava ali, né? E aí, todo mundo calado, né? Eu, inclusive. E eu disse, que vergonha. Eu sei uma série de informações de memória, eu sei qual é o PIB da Argentina, qual é a mercadoria que entra pelo Porto de Paranaguá, eu sei a dimensão do gasoduto que sai da Bolívia e tal. E o que é que isso adianta para salvar a minha alma? Eu não conheço a Sagrada Escritura, eu não conheço o Sermão da Montanha, eu não sei quais são as bem-aventuranças, então, na verdade, é a felicidade eterna que está ali, o assunto ali é a felicidade eterna. É um negócio, é a questão de vida ou morte. Né? E aí, esse fato eu nunca esqueci, porque eu acho que ele funcionou assim na minha vida como uma espécie de aguilhão da graça, que de vez em quando eu me lembro disso, porque naquele momento eu decidi que eu ia começar a estudar a Sagrada Escritura para valer. Sabe? Pelo menos com tanto afinco como eu estava me dedicando ao concurso público.
E, na verdade, não é esse tipo apenas de... A gente tem que ter um bocado de coisa a mais, né? Para poder... Mas, pelo menos, com o mesmo interesse. Uhum. Né? Então, foi ali que eu comecei a estudar a Sagrada Escritura. E, na verdade, é uma coisa apaixonante, porque você mergulha nisso e aí você vai ver que quanto mais você estuda, mais você vai entendendo. Uhum. Primeiro porque se você, por exemplo, pega um salmo desse, que você lê ali, diz, acho que entendi. Aí você vai ver o comentário de Santo Agostinho, aí você diz, nossa, eu não tinha entendido era nada. E a Sagrada Escritura bom, nós estamos fazendo aqui é um estilo, inclusive estamos fazendo aqui nessa live, estilo literário próprio da antiguidade, que era o panegírico, né? E o elogio, né? Elogio à Sagrada Escritura. Mas, como foi mencionado aí, né? Eu espero que com esse curso, além de ensinar uma série de coisas sobre os Salmos, eu espero, talvez seja o maior objetivo, é despertar nas pessoas o interesse pela Sagrada Escritura, o amor pela Sagrada Escritura. Porque São Jerônimo diz, ignorar a Escritura é ignorar a Cristo. Porque a Sagrada Escritura é a palavra de Deus. Cristo é a palavra de Deus. Então, aproveita. Perdão, continue, Fred. Não, só essa coincidência do céu de que nós tínhamos realmente planejado lançar o curso nessa época do ano, né? No mês e calhou justamente de ser a festa do Sagrado Coração de Jesus. Não vamos esquecer que o que significa a devoção do Sagrado Coração de Jesus, senão o fato de que Deus encarnou e continua encarnado. E o coração humano que continua sofrendo as ofensas dos homens. E isso é para... E que Jesus, portanto, rezava os salmos. Em vários momentos do Evangelho a gente encontra Jesus rezando os salmos. Né? Vocês já pararam para pensar no mistério que é Jesus rezando um salmo? Sabe por quê? Repare, ele é o verbo de Deus, portanto, a palavra de Deus, que se fez homem. Que reza uma oração escrita por um homem com inspiração do Espírito Santo ao Pai. Portanto, é o Filho, o Pai, o Espírito Santo e o homem, tudo unido em Jesus rezando um salmo. O coração orante de Jesus, né? Nesse coração orante, dá-se uma união plena de Deus com o homem. Né? E quem somos nós para jogar esse tesouro fora? Aliás, Lucas 24, uma das últimas linhas do Evangelho de São Lucas, quando Jesus ressuscitado aparece para os apóstolos, para dar mais algumas explicações, ele diz, vocês... Logo depois do episódio de Emaús, está narrado isso, que ele aparece, enquanto falavam sobre o evento de Emaús, ele aparece no meio dos apóstolos. E aí Jesus diz, vocês não lembram que era preciso que essas coisas acontecessem, a cruz, o mistério da paixão, para que eu ressuscitasse? Como está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos? Exato. A Olinda chegou. Olinda, como a live vai ficar salva no teu perfil, depois você vem para você ver o que você perdeu, porque eu pedi para o Fred contar um episódio que eu conhecia lá da vida dele, que ele pudesse falar, porque me passava pela mente assim que aquilo era muito importante, porque tem a ver com uma parte da vida dele que despertou nele o amor às escrituras, e por meio disso, inclusive, isso aí vai chegar na educação dos filhos dele também, que tem a ver com até a carreira diplomática, enfim, de como foi. Talvez ele não esperasse que eu pedisse para ele falar isso, mas enfim. Mas, com certeza. Não, vai ter que voltar para você assistir isso daqui, foi muito bonito e tal. Bom, é bonito porque realmente é bonito mesmo. Agora, você que a Olinda quer falar algumas coisas que talvez queira te perguntar, Fred, mas antes disso, e por conta disso na tua vida, eu queria te perguntar. Na verdade, eu devia ter perguntado logo no início dessa live, né? Mas a origem, a ideia desse curso tem a ver com essa passagem da tua vida? Quer dizer, lá eu imagino que você não estava pensando nisso, mas em que momento que, de repente,
Tá, por mais que você de repente vai fazer um curso agora, você já vem fazendo isso de uma certa maneira. Então, como é que nasce essa ideia desse curso de Salmos? Olha, é do meu próprio estudo, né? Os dominicanos aqui costumam dizer, você aprende, você fica tão maravilhado com esse tesouro na igreja, né? Dos padres da igreja, aqui, pegando a bibliografia que eu estou utilizando, né? Do próprio Papa Bento XVI, que diz coisas muito belas nessas teses da quarta-feira que ele fazia, sobre a oração dos Salmos. E, inclusive, o material que eu citei, que é material católico, está sendo editado nos Estados Unidos, foi editado recentemente, né? É um teólogo, o principal que eu estou usando aqui são dois, mas é o Brad Peter e o John Beck, são discípulos do Scott Hahn. E que eles têm esse carisma de conseguir apresentar as coisas para as crianças assim de uma maneira bastante acessível, né? Então, estudando o problema da educação, aprendendo essas coisas, eu vi que eu já tinha material suficiente para fazer um curso, porque aí não era só uma palestra no EKB. Né? Mas aqui tem muita coisa. Tem mais a coisa dos desenhos, eu tenho que dar essas pranchas, eu tenho que fazer isso, mas eu tenho que mostrar por que eu estou fazendo isso. Então, eu tenho que ir para da educação na antiguidade. Eu tenho que mostrar o professor Rui. Eu tenho que mostrar. Eu vou ter que fazer um negócio mais completo. Uma palestra não cabe. Então, tá aí um curso. Excelente, excelente. Já que a Olinda ficou fora, vou passar para ela a palavra, para que ela também se manifeste, pergunte, fale contigo também. E para anunciar para todo mundo. Sexta-feira, então, nós vamos lançar o curso na sexta-feira. Tá bem? Vai estar lá no meu perfil. Nós vamos fazer uma live ainda sexta-feira, no Dia do Sagrado Coração. E ali vai abrir o curso, tá bom? O valor é 1 milhão, tá bom? Porque eu acho que menos que isso, ou seja, 1 milhão muito grande, né, e tal, né? Tô brincando, né? O valor a gente vai falar lá depois na live e tudo mais, né? Vamos esperar sexta-feira. Agora, uma coisa eu não podia deixar de falar sobre o valor, né? Porque o Fred não pediu absolutamente... Fred, perdão por falar isso, mas você sai da live aqui, eu falo isso aqui. O Fred não pediu nada, não é? De 1 centavo por esse curso. Eu também não vou ficar absolutamente nada com isso, né? Então, tudo aquilo que for que entrar para esse curso, né? Então a inscrição das pessoas, e a gente espera realmente que tenha muita gente, vai ser destinado a, inclusive está aqui na live, aqui eu vi a mensagem, umas senhoras amigas, muito queridas, de uma obra apostólica nossa lá em Catolé do Rocha, na Paraíba. Então vai para lá, né? Vai totalmente para lá. O Fred, na verdade, ele chegou e falou assim, olha, Felipe, eu vou oferecer... aí você destina aí para alguma das capelas, né, de algumas dessas que está fazendo, essas escolas, está fazendo, essas escolas familiares. E eu falei, bom, vou pensar um pouco, tem várias ali. Aí eu lembrei dessas queridas amigas, tem outros com necessidades, mas é para lá. Então é por isso que, além do benefício das pessoas aqui, chama atenção para um aspecto, né, que a gente está falando de Salmos, tem a ver com virtudes, e uma das virtudes é a justiça. Né, dar a cada um o que é devido. E as virtudes que estão ali no emaranhado juntas, uma delas é gratidão. Então a gente, se por um lado, né, convidamos as pessoas a exercitar a gratidão, porque estão recebendo algo. Né? Então que aqui não se façam como a gente já sabe, acho que a Olinda também, nos momentos dos pitos, da Mãe Raiz, ela poderia falar como às vezes as pessoas fazem assim, não, olha, vamos pegar um curso e a gente divide entre 1000 mulheres e todo mundo assiste junta, né? Não é isso, Olinda? Não acontece essas coisas ou não, né? Muita gente faz isso, um grupo de WhatsApp de gente católica. Então, a gente entende a dificuldade das pessoas, mas eu estou chamando você que está aqui assistindo a live, vai assistir depois também, né? A contribuir, porque vai estar ajudando pessoas, né? Então, você vai ter um benefício, vai ser realmente ajudado através do Fred, né? Mas fazer um bem aos demais. Então, exercitar, fazer um bem, ser generoso. Uma das virtudes ligadas à justiça é chamada liberalidade. Né? Nos estudos de virtude você vai ver o que é isso. Então, você realmente ser desprendido, fazer um bem. Então, além do que você vai fazer, você também está fazendo um bem. Então, deixando claro isso. Todo o valor vai ser destinado a essas pessoas amigas lá em Catolé do Rocha. Não, ninguém aqui vai ficar com nada. Né? Por isso que a gente vai fazer 1 milhão, vai ser o valor.
né? Brincadeira, a gente vai deixar lá para sexta-feira falar disso no dia do Sagrado Coração. Olinda, você estava fora, agora é a palavra tua. Eu queria também ouvir disso aqui entre vocês dois sobre esse negócio de aprender a ler ainda. Gostei disso aqui. Então eu ia falar, mas dá tempo, Fred? São 2h30 da manhã lá pro Fred, professor. Ele já tomou café e tudo mais aqui. Fala alguma coisa aqui. Não, Olinda, posso dar uma proposta? Posso dar uma proposta também? Menciona alguma coisa, mas por que não fazer uma outra live com o Fred na próxima terça-feira? Então pronto, olha só. O que eu ia falar... Mas vai falar ainda. Não, eu falo terça-feira. Não, fala um pouco agora também. Tá, vou falar um pouco agora então. Porque quando o Fred estava falando, né, que é o livro mais fácil e que tem uma linguagem que é acessível sim para a criança, quando eu comecei, aqui é um testemunho pessoal, quando eu comecei a estudar os Salmos com a minha filha, eu comecei pelo seguinte, eu comecei a perceber que ela tinha algumas dificuldades para rezar, ela tinha algumas dificuldades para encontrar palavras para se dirigir a Deus na ação de graças, para se confessar. E daí eu pensei, tá faltando matéria-prima para ela. A literatura não dá essa matéria-prima. Essa matéria-prima não está aqui. Essa matéria-prima está no lugar onde está há 2000 anos. Então, eu comecei a trabalhar os salmos com ela. Bom, ela faz memorização dos salmos. A gente ainda está no 4. Está sendo muito mais devagar do que eu pensei, mas tudo bem. A gente não tem pressa. E ela faz a memorização do salmo completo. E depois que ela memoriza, a gente faz um trabalho de interpretação, que agora, com o curso do Fred, eu vou fazer de outro modo, eu tenho certeza, porque tá superficial ainda. E a gente faz um trabalho também de língua portuguesa. Então, por exemplo, ela memorizou o Salmo 3, ela tem o Salmo 3 todo na cabeça, que é o Salmo Confiança em Deus no meio do perigo. Aí hoje, ela pediu pela 1000ª vez para ela falar o salmo, ela falou, aí eu pedi para ela, olha, você, por favor, pegue para mim uma estrofe. E aqui eu quero fazer um parênteses. Os salmos são escritos em linguagem poética. O que é linguagem poética? É só a métrica, é só um verso cortado, uma frase cortada, né? É só uma questão estética? Não. A poesia a característica principal da poesia é que ela é uma linguagem imagética. Isso eu aprendi com o professor Pachá. Você ouve uma poesia e você imagina. Ela precisa ter recursos que ajudem a criança a imaginar. E por isso que há poemas que não são com métrica, como o modo como a gente conhece, né? Com estrofe separado e tudo mais. Mas a maioria é. Cada linha é um verso, e o verso é um conjunto de palavras que tem um som, ele tem uma sonoridade, tem aquela cadência musical, e tem um sentido. Então, o verso, ele esgota um sentido, e a estrofe é um conjunto, e quando ela está separada, é um conjunto de sentido e som. Aí, quando eu estava explicando isso para minha filha, porque aqui eu estou dando, isso aqui é gramática, a diferença de prosa e verso, ela falou, por isso que a gente canta o salmo na missa. Falei, isso, filha. O que a gente canta na missa? O salmo. Por quê? Porque a poesia, ela tem sonoridade. Aí eu aproveitei isso e ensinei para ela a diferença entre sílaba gramatical e sílaba poética. Que a sílaba gramatical você separa de um jeito, a poética você separa pelo som. Aí ela escolheu a estrofe. Porém, tu, Senhor, és o meu protetor, a minha glória e o que exaltas a minha cabeça. Esse foi a estrofe que ela escolheu. Não tem um nível muito grande de dificuldade para entender. Aí a gente separou as sílabas gramaticais. Porém, tu, Senhor, és o meu protetor, a minha glória e o que exaltas a minha cabeça. E depois a gente separou também poéticas. E, o, que, uma sílaba só, junta no som. E também usei essa mesma estrofe para explicar para ela período simples, período composto. Ou seja, olha só, eu não precisei sair dos salmos para ensinar para ela essas questões. Então, ela está aprendendo a língua portuguesa a partir dos salmos. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou ganhando tempo, porque eu vou fazer tudo junto.
Eu não preciso fazer várias coisas diferentes, entende? Tá tudo ali. Tá tudo ali. E, bom, essa é a melhor parte. A melhor parte é que um dia desses a gente estava indo para missa e daí nós fomos para a fila da comunhão. Eu fui, fiz assim, ela fez. Falei, você não vai? Pecado. Tô com pecado. Deu um sinal assim de que ela não podia comungar. Eu sei que isso pode parecer ruim, mas eu achei maravilhoso, porque ela tem 8 anos de idade e ela sabe que ela tem que ter condição para se aproximar do Cristo. É que ela não pode se aproximar de Deus, de Jesus, se ela não tiver em condição para isso, em estado de graça. Ou seja, ela tem mais discernimento que muita gente de pastoral, de vários lugares. Por quê? Porque ela entende o que é o próprio Cristo. Então, aí ela me pediu para confessar. Na mesma semana a gente foi confessar. E ela conversou com o padre, daí ela foi comungar. Então, assim, para mim, isso é muito mais importante do que qualquer coisa que eu possa ensinar para ela. E muita coisa eu não posso ensinar para ela. Tem muita coisa que eu não sei, né? Então, às vezes, os pais ficam, assim, se sentindo de mãos atadas, né? Aí, mas eu não sei, mas eu nunca estudei. Mas que tradução eu uso? Como o Edmilson falou, nesse sentido. Você tem uma Bíblia na sua casa? Porque às vezes a pessoa não tem dinheiro para comprar outra Bíblia agora. Essa que é a realidade. Você não tem a que está na sua casa, a Ave Maria, usa essa por enquanto. Aí você vai fazer o curso, as coisas vão acontecendo, a gente vai rezando, a gente vai entregando para Deus o nosso coração, as coisas vão acontecendo, ele age. Não é mais uma coisa de como eu vou resolver, é uma entrega. E eu acho que esse caminho para os pais, especialmente, é um caminho muito, muito frutuoso, né? Do mesmo jeito que o filho do Fred não lembrava os 2 sacramentos e passou a lembrar, né? O mesmo aconteceu, outra coisa aconteceu com a minha filha, que foi essa consciência, essa ser alimentada pela palavra de Deus e pela verdade, vai gerando uma consciência. Então, assim, é isso que a gente quer dar para os nossos filhos, é o melhor que a gente pode dar para eles. Né? É tudo que vai valer a pena para todos os dias da vida deles, até depois do caminho que eles vão seguir sozinhos e do estado de vida que eles escolherem. Então, é isso que eu queria dizer, assim, só uma observação mais para essa questão prática, que eu sei que isso chama, as pessoas ficam um pouco, mas como, mas como, mas como? Eu quero dizer que é possível, porque eu sou bem ruinzinha e estou conseguindo. Então, qualquer pai e mãe de boa vontade também consegue. Fred, tá muito tarde mesmo, né? Mas ainda antes de encerrar, a Olinda, valeria a pena a gente fazer umas perguntinhas até de ordem prática aqui. É isso. Eu quero saber assim, Fred. Eu não tô decidida ainda se eu vou comprar seu curso, sabe? Então eu quero saber quais são os módulos, quantos módulos são e quais são os temas dos módulos. Eu vou sentar para assistir o seu curso sexta-feira. O que eu posso esperar? Muito bem. Então, como eu mencionei, o curso tem uma parte teórica e a parte prática. A parte teórica se divide assim. Nós temos 6 aulas de teoria da coisa. E começa, então, pela apresentação, a própria justificativa do curso. Um pouco isso que nós estamos fazendo aqui. Por que o Saltério é tão importante? Então, eu vou explicar por que ele é o livro mais citado pelo Novo Testamento, por que ele é o livro mais recorrente na missa, por que ele era utilizado. Jesus não só rezava os salmos, como argumentava com os salmos Atos dos Apóstolos. São Pedro aparece em vários momentos argumentando também com os salmos. As cartas de São Paulo estão recheadas também desse tipo de procedimento. Por que o Salmo, o livro dos Salmos é tão importante? Que é o resultado também de uma pesquisa que eu fiz, é um outro caos. Eu vou contar aqui, porque uma vez eu estava ouvindo a pregação de um padre muito famoso no Brasil, e ele dizia que o livro dos Salmos é o mais importante da Bíblia, no caso do Antigo Testamento. E eu achei essa informação estranha. Eu fiquei em dúvida, mas e o Gênesis, e o Pentateuco, o resto? Por que isso? E aí fui pesquisar. E aí, de fato, a igreja
a igreja sempre entendeu assim. É por isso que é o livro mais citado na missa, é por isso que é a base da liturgia das horas, né? Imagina a liturgia das horas, você tem a todo instante, agora, né, que nós estamos conversando aqui, ou qualquer outro momento do dia, em algum lugar do mundo, alguém na igreja está rezando um salmo, porque a liturgia das horas é constante, certo? É uma oração permanente da igreja. Bom, então todos esses aspectos assim, da importância do salmo na vida do cristão. Depois, a parte da história da educação, que é mostrando como é que isso era feito no passado. Então, já citei aqui bibliografia, não convém repetir. E aí entro também para aquela parte mais arqueológica, que acho que é uma aula bem interessante também. Bom, depois a gente avança para justamente falar das dificuldades de leitura nessa nossa sociedade contemporânea, certo? Então, a gente vê aqui, por exemplo, pega os índices aí do próprio Instituto Anísio Teixeira, que o número de analfabetos funcionais no Brasil é uma coisa alarmante, né? Então, por que nós chegamos a esse ponto, certo? E quais são os princípios que a igreja nos deu para que a gente possa restaurar tudo que foi perdido? Depois aí eu entro por uma parte mais de definição do que é a leitura, segundo Hugo de São Vito e segundo Santo Tomás de Aquino. Na Suma Teológica, Santo Tomás tem uma passagem muito interessante a respeito da que seja leitura e tal. E aí eu entro para a parte mais teórica aplicada, vamos chamar assim, que é a explicação do saltério, como é que ele se divide, os seus aspectos literários. Davi é autor de todos os poemas? Não. Cerca da metade dos poemas. Aí tem outros salmistas, como Asaf, os filhos de Coré, o que significa tudo isso. Às vezes as pessoas se perdem, né, quando vão ler um salmo, aí diz assim, Salmo dos filhos de Coré. E o que é isso? Quem é esse povo? Então eu vou explicar isso, que era uma banda de música que o Davi instituiu, está lá no livro de Crônicas. Banda de música foi... Não, a banda foi muito bom. Foi um exemplo tipo Danilo, assim. Nossa, Fred, depois vou te convidar você ver uma live com o Danilo. Os exemplos que o Danilo dá. Você deu um exemplo agora. É muito bom. Era uma bandinha. Então, era o serviço do templo, era o serviço de música do templo, certo? Que o Davi instituiu. Então, os salmos, compreendendo um pouco esses aspectos literários, você também chega mais perto do sentido, porque há alguns salmos, por exemplo, há um salmista chamado Asaf, que ele tem cerca de 14 salmos, e os salmos dele têm uma certa característica, salmos de lamentação nacional, ele tem esse timbre, certo? Aí tem uma coisa também interessante, que eu mostro lá no curso, é que Santo Atanásio tem uma carta, Carta a Marcelino sobre a interpretação dos salmos, onde Santo Atanásio tem muitas coisas importantes, e uma delas é que os salmos devem ser interpretados musicalmente. Então, você começa a perceber que há alguns salmos que têm uma melodia baixa, digamos assim, são salmos de aflição. Há outros salmos que eles são como que, para quem é músico vai entender, são tocados em tom maior, ou seja, são salmos mais de louvor, certo? São salmos de exultação. Por exemplo, os últimos salmos, dos 145 em diante, eles vão como que numa apoteose, assim, né? O saltério ele termina assim com um grande finale, assim, mais ou menos como uma... Vou melhorar a metáfora agora, professor Felipe Neri. Mais ou menos assim como uma música de Wagner. Bom, então é a explicação dessa parte, digamos assim, teórica. E depois, aí, então, eu vou detalhando quais são os livros. O saltério se divide em 5 livros. Como eu mencionei no início, ele é um Pentateuco poético. Eu mostrei aqui as figurinhas, né? Por que ele se divide aí nesses pontos? Como é que a gente reconhece isso? Existe um refrão que se repete, uma doxologia que vai se repetindo ao longo do saltério. E a igreja notou isso muito cedo. E tal, então eu explico toda essa parte que pode causar alguma dificuldade às pessoas, né? E aí, depois de detalhar o que é o livro 1, o livro 2, o que é o conteúdo que a gente vai encontrar lá dentro, aí finalmente eu passo a parte aos exercícios de leitura, como eu estou chamando, que é pegar salmos específicos e vamos ler juntos aqui, né? O aluno junto comigo e nós dois junto com algum padre da igreja. Certo? Então, basicamente, é essa a estrutura do curso, tá bom? E a parte prática, então, vai ter 12 aulas. 12 salmos.
Excelente, excelente, excelente. Bom, muito bem. Então, para quem não sabe, o Fred está em Portugal. A diferença agora é que ele está aí por volta das 2h45 da madrugada, né? Então, não vamos estender mais para o Fred poder descansar. Sexta-feira temos uma outra live, aí o maestro está até aqui, inclusive. Vamos fazer um arranjo para essa live aqui também, para a gente poder chamar todo mundo no dia do lançamento do curso. Aí muito mais informações vamos ter ali, vamos explorar mais coisas. O Fred vai cantar, o maestro vai cantar e eu vou assistir vocês cantando. Tô brincando, né? A gente vamos deixar um combinado. Se Tá. por um caso eu não puder participar, eu estiver ocupada por conta da bebê, principalmente que a gente vai estar no Congresso de Dourados, eu deixo o meu celular com o senhor. Aí o senhor entra no meu Instagram e faz a live pelo meu perfil, o senhor. Aí o Ademir entra, o Fred entra. Então, não, antes de você, manda um abraço pro Fábio e já fala assim, Fábio, o Felipe me arrumou mais um. Agora vou ter uma live extra sexta-feira agora, entendeu? A gente vai estar lá em Dourados para o evento. Inclusive, quem é da região já sabe. Estamos lá num evento informativo esse final de semana. E vai estar para o Edmilson. O Edmilson não está nessa, né, Edmilson? É o Danilo, né? é o Danilo, Não, eu Danilo. e o Padre Emil. Então, o Edmilson está de férias esse final de semana. Tô brincando. Exatamente. Ela fez uma pergunta a live bastante vezes. Eu queria que desse o senhor responder. Ela perguntou se esse curso é aconselhado para usar em sala de aula. Esse curso é para pais, né? Esse curso é para pais, entende? Então, o trabalho, eu não gosto de falar trabalho, mas é o exercício da paternidade, da mãe junto com os seus filhos, tá? Coisa que experimentamos, né? Aqui em casa foi assim que fizemos, né? Seguimos esse caminho. Acho que algumas pessoas já viram até como fizemos. Claro, eu não fiz só com os salmos, né? Não sei se o Fred... Enfim, mas acho que aqui é para outra coisa. Tal. Mas é que a gente usava com os nossos filhos o ofício, né? E as Sagradas Escrituras. Mas as Sagradas Escrituras, como diz São João Crisóstomo, você lê para ele, você conta para ele de tal modo entranhado que depois ele está lendo e ele consiga te trazer o mais próximo daquilo que está no texto, né? Até de repente até literal. E aí o pai viria com a explicação, né? Então, por exemplo, no caso, né, eu estou aqui nas minhas mãos aqui, o comentário aos Salmos de Santo Agostinho. Então, quando pegávamos os Salmos, o que eu fazia, né, era trazer o comentário dele aos Salmos, né, porque as crianças queriam até depois, não no início, 6, 7, 8 aninhos, mais para frente fiz isso, né? Por quê? Porque a gente queria gerar uma outra coisa nele. Nossa, mas como é que Santo Agostinho sabe que é isso? Né? Então, aí a gente falou assim, então, porque Santo Agostinho, entre outras coisas, ele gastou um tempo nesse amor com o Nosso Senhor. Ele queria tanto saber de Nosso Senhor, tudo que ele estava escondido ali, né? Que tem algo de simples, mas tem algo de mais profundo. E ele fez todo um esforço de busca, que é a meditação, segundo grau, assim, ela vai falar. E, claro, guiado pelo Espírito Santo, pelo dom da ciência, né, que foi dado a Santo Agostinho. Mas para a criança, ela fala assim, puxa, e como é que faz isso daí, então? Para poder, então, guiar mais profundamente a vida de oração dos filhos aqui em casa. Para que eles pudessem chegar um momento que eu não precisasse falar, vamos rezar, mas que eu pudesse encontrá-los já rezando, assim. Então fizemos um caminho assim, e estou mencionando isso não por conta do curso em si, né? Mas porque tudo isso aqui é experiência de pais, então o curso é para pais, né? Tudo que a gente acaba conversando, eu e o Fred, pensando em ajudar as pessoas, entende? A pessoa que está lá, você que está aqui ouvindo, o pai, a mãe, com o seu filho, entende? É você que está aqui acompanhando. A gente não está pensando numa escola em si. Isso aí é um outro trabalho, é uma outra coisa, entende? Ainda que, de repente, alguém possa aprender alguma coisa, né, por uma catequese também. Eu vi aqui muitos padres, aqui alguns conhecidos, né? A gente deixa uma saudação a todos os padres, e o padre Baroni aqui, cumprimentando aqui. Eu deixo um abraço para ele também, padre, né? Suas orações por nós aqui também. Enfim. Mas, Edmilson, muito obrigado por você ter ficado aqui. Olinda,
obrigado por você ter dado a possibilidade de fazer via seu perfil também. E muito feliz que o Fred vai lançar esse curso agora no Dia do Sagrado Coração. Peço que vocês, a live vai ficar gravada, repassem a live também às pessoas, para que elas possam saber. E aí nós vamos fazer algumas lives ainda com o Fred, para que se fale mais desse curso. Fred, a palavra final. Bom, eu antes falo o Edmilson para se despedir, falar alguma coisa, e depois a Olinda, e aí passo para o Fred finalizar aqui também. Não sei se ele vai querer cantar, fazer um salmo, ou só... Eu não tenho nada que falar. E depois que o Fred já comentou toda aquela questão sobre os sacramentos do Salmo, a Olinda perdeu, né? Mas enfim, esse eu já estou sem palavras, só estou aguardando o curso. Muito bom. Mas é sempre muito bom estar sempre com vocês, é sempre uma alegria e contem comigo sempre. Olinda, você. E olha, Olinda, você tem que colocar aquela foto que eu vi da lousa ensinando tua filha. Eu pensei que você ia mostrar hoje aqui, entendeu? Eu não consigo mostrar aqui com mais pessoas, eu não consigo mostrar, mas eu coloco nos stories. Maravilha, então tá bom. Pessoal, vai nos stories depois da Olinda para poder ver o que ela estava fazendo com o salmo, tá bom? Tá. Olinda, tu falar. Não, olha, professor, eu quero que acabe logo para eu voltar lá e ver a parte que eu perdi. É só isso mesmo. Obrigada, Fred. Que Deus lhe recompense pela sua generosidade de compartilhar esses estudos conosco. Todos nós, pais, seremos muito beneficiados por isso, por esse seu trabalho. É algo assim muito precioso mesmo. Quando o Felipe me falou a primeira vez, faz um tempo já, o Fred está pensando em lançar um curso sobre os Salmos. Eu falei, eu compro, eu quero, quando eu passo, eu falo Pix. Eu nem sabia de tudo isso, mas eu tinha certeza já que seria uma coisa que faria muito bem para as nossas famílias. Então, muito obrigada mesmo. Fred, a palavra é tua, nossa gratidão aqui. Olha, a palavra final, eu diria que esse curso ele nasce assim de um profundo amor à igreja, né? Estudando aqui, não vou entrar em história da igreja, porque temos aqui um especialista no assunto nessa live, mas quando a gente aquelas perseguições, que agora vamos entrar também numa fase bem complicada de perseguições, né? Já estamos, na verdade. Mas a gente vê a perseguição, por exemplo, do imperador Décio e Diocleciano, foram perseguições atrozes, em que arrancavam as unhas dos cristãos e coisas do tipo, e muitas vezes para que os cristãos revelassem onde é que estavam enterrados os rolos dos livros, que eram escassos, eram poucas cópias da Sagrada Escritura que havia. E muitos mártires morreram para não entregar uma única cópia que tinha determinada região da Sagrada Escritura. Ou seja, a nossa Sagrada Escritura, ela é baseada no sangue dos mártires. Se a gente tem hoje uma Bíblia fácil, assim, né? Que se pode comprar na livraria e tudo, graças ao sangue dos mártires que preservaram com a própria vida a Sagrada Escritura da destruição. O livro dos Salmos, especificamente, tem todas essas vantagens que eu coloquei, não vou repetir. Mas eu deixo aqui uma coisa apenas, que é o seguinte: qual é a primeira, fazer que nem o padre lá na homilia, né, que na missa que eu estava, colocou esse desafio, né, a pergunta para qual é a primeira palavra do Saltério? Excelente. O Edmilson vai responder aqui. Feliz é todo aquele que não anda conforme o conselho dos perversos, que não entra no caminho dos malvados, nem junto aos zombadores vai sentar-se. A primeira palavra é feliz. É bem-aventurado. Bem-aventurado. No meu bem-aventurado. É a felicidade que está em causa aqui, né? Então, o Salmo Saltério fala da bem-aventurança do Evangelho e, como não podia deixar de ser, é um livro muito alegre, né? O Saltério tem essa alegria e eu espero tentar transmitir essa alegria do Saltério. Muito bom. Deus seja louvado, que maravilha, né? E que Nossa Senhora também faça muito bem. Né? Eu sei que ela também, através de todos os seus filhos, quer estender o amor ao Nosso Senhor, que ela nos auxilie intercedendo, alcançando graças também através desse curso para o bem das almas também. Muitíssimo obrigado, Fred. Então, sexta-feira temos live, vai ser às 9 horas de novo, né?
Não vamos ficar tanto tempo para não acabar com o Fred, com a saúde dele. Mas a gente vai ter um momento lá com muito... O Fred ele vai vir cantando, ele, o maestro, os salmos. Que nem Davi, vamos cantar que nem Davi. Então... a gente vai dar um jeito de colocar O maestro vai a gente tocar vai colocar um monte de gente nessa live aí, então. Aí chama o Edmilson cantando. Vou pegar aqui. Eu cantando no som do desastre. Olha lá, ele foi pegar alguma coisa. Não, e detalhe, ninguém pegar sabe, cítara. o Fred toca. O Fred toca. Né? A gente pode combinar Então... isso. Eu toco a cítara. Olha, ó, eu falei, ó. E o maestro canta. Perfeito, Fred. Você não tem aquele lira teclado maravilhoso? Você tem ainda aquele teclado maravilhoso ainda contigo na tua casa? Tenho. É um piano digital e tem um timbre de órgão também. Então aquilo é extraordinário. Quando a primeira vez que eu fui na tua casa, tocou aquilo, eu falei, uau. Né? Ô Fred, quando você volta para o Brasil, e qual é o congresso você vai participar com a gente? Todos, a final do ano inteiro, assim, todos, assim, entendeu? Não há liberdade mais, porque por onde fores, depois de te cingires, não terás mais a vontade nem a liberdade, entende? A gente vai ter que conversar com a esposa dele, que ela nem imagina como será a nova etapa. Chego ao Brasil no dia de São Camilo de Leles, 14 de julho. Vai ser no dia 14 de julho, não é isso? Eu falei que chegaram no dia 15. 14. Maravilha, então já vai festejar a Nossa Senhora do Carmo, dia 16 de julho, no Brasil. Maravilha, meu amigo. Maravilha. Olha, a Marília aqui notou que a primeira expressão é feliz o homem, justamente, né? Eu disse feliz, a expressão toda é feliz o homem. Veja como a Sagrada Escritura esconde esses mistérios, né? Que os santos padres nos revelam. Em latim, na Vulgata, é beatus vir. Então, o São João Crisóstomo nota que não disse apenas feliz o ser humano, mas feliz o homem, vir, homem do sexo masculino. No sentido, agora, com a tradução da minha terra lá do Ceará, né? Feliz o cabra macho. Porque tá a questão da virtude. Vir, em latim, né? Tá ligado à virtude. Então, feliz o homem virtuoso, né? Então, tudo isso, todos esses detalhes que a gente vai abordando, que coisas que os padres da igreja vão tirando de dentro da Sagrada Escritura que a gente nunca desconfia, né? Então, é feliz o homem que pratica a virtude, beatus vir, e não beatus, não é feliz simplesmente o ser humano, mas o homem virtuoso, o caba macho. Olha, Fred, ainda que você não deixe a carreira diplomática, até um amigo aqui, uma pessoa que já está mencionando que agora vai ser missionário. Então, o pessoal já está pedindo em todas as regiões, Ceará, Maringá, Montes Claros, já vi um monte de gente. Então, o Fred está se preparando, vai vir para morar no Brasil, voltar para o Brasil, e aí a gente não assusta ele, gente. A gente vai falando aos poucos, entendeu? A gente não conta isso para ele, como é que vão ser os congressos, entendeu? Isso a gente fala depois, entendeu? Deixa ele voltar. Deixa ele voltar primeiro, né, Olinda? Depois a gente faz enfim... Mas nós somos amigos há algum tempo. O Fred, a gente conversa. Muito bem, então vamos terminar. Nós não começamos assim, mas vamos terminar com uma oração, então. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos. Ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Glorioso São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, então um abraço forte para todo mundo que acompanhou a live, compartilha a live e a gente depois se vê na sexta-feira, tem compromisso. Fred, bom descanso. Olinda e Edmilson, muito obrigado, meus amigos. Um abraço para vocês aí também. Obrigada. Um abraço. Até mais. Bom descanso, gente. Até mais.